Boa noite, gente. Ajeitando aqui. Eita, será que vai ficar parado? Será não, tem que ficar parado. Ajeitando aqui para nossa live com a maravilhosa Fabiana de Oliveira, que já está presente porque ela é pontual. Nós somos... Boa noite, Pedro. GT21 entrando. Nossa, o negócio tá muito chique aqui. Vamos ver, Fabiana, se o Instagram vai... Ó, já aceitei o Instagram, está querendo... Ah, ela está aqui, maravilhosa! Eu já ia reclamar do Instagram, mas não vou reclamar, né? Porque ele está nos ajudando, no caso. E nós somos muito pontuais, Fabiana. Demais, né, minha querida? Eu não tô te vendo, não sei por quê. Você não tá me vendo? Você tá me vendo? Eu tô te vendo perfeitamente. Ah, que bom. Mas eu não tô vendo você não, viu, linda? Bom, mas então você confia. Ou você quer entrar de novo? Eu saio? Isso, sai e entra de novo. Vamos ver. Porque Aí vai ficar ruim se você conversar. você me chama ou eu peço? Eu te chamo. Eu te Então chamo. tá. Confia que eu Então te tá. chamo, tá? Eu tô dando boa noite aqui pro pessoal. Tá joia. Ô, gente, por questões técnicas, a Fabiana vai entrar e vai sair, tá? E, gente, olha, todas as lives foram muito importantes e eu quero enfatizar que essa é tão importante quanto. A Fabiana é uma referência. Imagina eu conversando com a minha referência, a referência de tantas pessoas. Mas a Fabiana, para além de ser a minha referência, ela é a referência para pensar a educação das relações étnico-raciais na educação infantil. Simples assim. Simples assim, a gente vai conversar com ela, tá? Ela vai entrar e sair, vamos ver o que vai acontecer. Bom, eu já vou dar boa noite aqui para o Silvio. Boa noite, Silvio. Tudo bem? Gente, estão entrando as pessoas. A Fabiana vai entrar e sair porque ela não estava me vendo. E é um pouco estranho, né, a gente conversar com uma pessoa sem ver, só escutando a voz. Então, eu pedi para a Fabiana entrar e sair novamente. Já tem 6 pessoas aqui no chat. Queria saber se essas pessoas que estão aqui conhecem Fabiana de Oliveira. Ah, ela está aqui. Aceitar. Entrar. Vamos torcer para ver se dá certo. Tem que dar certo agora, gente. Ai, vamos lá. Quem conhece Fabiana de Oliveira aqui? Ah, você tá me vendo, Fabiana? Não, do mesmo jeito. Misericórdia. Nossa, tem que fazer assim. Você confia em mim? Você confia em mim? É claro, minha querida, mas assim, isso depois não fica gravado. Será que as pessoas nos estão vendo nós duas? É só um problema meu? Porque Não, assim, quer ver? Eu vou depois perguntar aqui que você. eu tenho. Silvio, faz um favor para mim, Silvio. Estamos aparecendo nós duas, Silvio? Eu tenho pessoas conhecidas aqui. Que vão Isso, dizer que sim ou que não. tá. Porque você é O maravilhosa. Pedro, o Pedro tá falando que tá vendo as duas. Ah, perfeito, Sim, então, minha querida. estão Então tá vendo as ótimo. duas. Lucas Então tá entrou. ótimo. Bom, então vamos começar, sem mais delongas, gente. Estamos aqui, hoje é dia 4 de setembro e hoje é um dia muito especial para mim pessoalmente, tá? A gente vai começar essa live, só que antes de começar a live, eu quero dizer que eu tenho feito esse ano um conjunto de lives. Porque, Fabiana, é um Ah, meu pouco Deus. aquela inquietação de pesquisadora, de professora, e de escutar muitas histórias de professores e professoras. Olha, Sim, na minha escola acontece isso, olha, na minha escola acontece aquilo, eu não sei o que fazer em relação a isso. sim, E minha querida. assim, e a gente sabe o quanto tempo do professor e da professora são escassos, né? É Eu falei, verdade. por que não a gente chamar pessoas amigas e conhecidas para conversar? Sim. Aí eu tive a ideia de fazer essas conversas de ERER. A primeira conversa foi com o Lucas, que está aqui, que é um professor da rede de São Carlos, da Sim. educação infantil, e foi um pouco da demanda de uma colega que dá aula numa escola particular aqui em São Carlos, que eu não vou citar o nome, é claro, que estava Uhum. com problemas em abril, porque as professoras estavam querendo fazer aquela atividade de pintar as crianças com Entendi. 2 tirinhas vermelhas em abril, por conta Sim.
do Dia dos Povos Indígenas. E aí eu chamei o Lucas, que é um professor que está na prática, para dizer que a gente precisa ampliar as nossas práticas em relação às pessoas, em relação à cultura dos povos indígenas. E nós não precisamos ser indígenas para fazer isso. É Como as verdade. pessoas brancas não precisam ser negras para Sim, falarem sobre africanidades, por exemplo, né? concordo. E aí eu convidei o Lucas. Na segunda live, eu convidei a Natália, que é uma professora de bebês, Fabiana, que é muito Ah, sua que fã. legal. Ela me disse. É. Natália falou sobre Sim. como a gente faz educação das relações étnico-raciais no berçário. Ah, que lindo. Assim, ela com toda a voz e a delicadeza dela, Sim. Natália. A terceira live, eu vou para o continente africano e chamo o meu amigo, parceiro de trabalho de UFSCar, que é o Oliveira, que é um estudante africano da Guiné-Bissau, e que vem dizer para a gente o quanto a Guiné-Bissau, o quanto o continente africano pode nos ajudar a pensar a educação das relações étnico-raciais no Brasil. Então, o Oliveira traz uma outra perspectiva e uma outra experiência, Sim, enquanto aí. pessoa africana, né? E aí, a penúltima live foi com a maravilhosa Sandy Oliveira, que vem falar, Fabiana, olha, imagina só, se eu não sou uma pessoa Sim. de sorte. A Sandy vem falar o quanto ela coloca a, a teoria, a Sim. ciência e a teoria que Uhum. você produz, a teoria que a Eliane Cavaleiro produz dentro da Uhum. literatura dela, na forma Ah, de que arte. legal. Sim, aí, ó. Que E aí bacana. ela destaca uma cena, Fabiana, que Ah, tem a ver com o seu trabalho e com o é? trabalho da Eliane. É uma Sim. cena de uma criança, do Aquile, Ah, da sim. professora no colo e a professora acariciando aquele bebê. Ela diz que aquela Sim. cena foi construída a partir de Eliane Cavaleiro. Então, isso é muito Sim. importante. É verdade. Bom, e hoje, nessa live de hoje, eu convidei Fabiana de Oliveira. Então, só para fazer esse preâmbulo, eu vou me audiodescrever, depois a Fabiana vai se audiodescrever e a Tá gente bem. vai dar início. Certo, Ok. pessoal? Bom, eu sou uma mulher negra, de pele escura. Eu estou usando uma camiseta, é um marrom claro. Eu uso brincos dourados. Estou com meu cabelo solto, meu cabelo é crespo, preto. No fundo, no meu fundo, tem uma estante com livros, tá? Fabina, você poderia se áudio descrever, por favor? Claro, minha querida. Eu sou uma mulher negra, de pele preta retinta. Eu estou usando um óculos. Estou com um casaquinho que está um pouquinho frio. Eu não sei que cor que é isso, se é, sei lá, areia, bege, o brinco mais ou menos na mesma tonalidade. Tá suficiente, minha querida? Ótimo, muito obrigada. Bom, então para a gente começar essa live, a Natália entrou. A Natália, que é Ah, a que professora que fez a legal. live, Sim. coisinha. Depois também me apresenta o professor, Ah, o Lucas também está aqui, viu? Vou te Lucas. apresentar. O Lucas é. Aí depois eu vou mandar os links das lives para você assistir, viu? Ótimo, minha Que, querida. modéstia à parte, foram muito, muito boas. Bom, eu Sim. vou começar essa live de hoje, então dizendo que eu estou muito feliz, e eu vou apresentar a Fabiana de uma outra maneira. Eu poderia aqui dizer todo o currículo dela, o currículo Lattes, mas vocês procurem saber, tá? Eu considero a Fabiana, e a Natália me fez lembrar disso, Fabiana, Ai, minha querida. quando a gente entra na Sim. a vida acadêmica ela não é um mar de rosas, mas a vida acadêmica tem me trazido muitas coisas boas e eu agradeço Uhum. todos os dias por isso. E eu considero a Fabiana a minha irmã acadêmica. Por quê? Eu faço parte, eu considero isso algo muito importante, eu faço parte de um clã acadêmico que tem na centralidade a professora Anete Abramovics. A professora Anete foi minha orientadora. Eu fui, como eu gosto de brincar, a raspa do tacho, a filha mais nova da UFSCar. Eu sou a última filha da UFSCar, da Anete, e Sim, a Fabiana também foi orientanda da Anete. Então, é eu verdade. tenho um profundo respeito
pela Fabiana, E a como se a primeira que ela Fabiana... orientou sobre a questão étnico-racial, né? Ah, então pronto. Então você é uma Eu fui a super irmã primeira mais... sobre a questão étnico-racial e você, então, foi a última. Então, aqui, ó, a Nete, um beijo para você, que eu sei que você vai assistir. A gente está se ligando. A Nete, ela tem essa capacidade de se juntar com pessoas que para mim são muito importantes. Então, eu considero a Fabiana como minha irmã mais velha. E eu tenho muito apreço pela Fabiana, pela pessoa íntegra que ela é e pelo trabalho que a Fabiana construiu e continua construindo. Então, para mim, é uma alegria você ter aceitado. Ai, minha mãe entrou, Fabiana. Mãe, um Ah, beijo tá para você, mãe. bem. Marinete entrou. Como que a mãe chama? Então, Marinete. Marinete, beijo. Então, eu dou início a essa live dizendo o quanto você, Fabiana, é importante para mim. E eu gostaria que você se apresentasse da forma que você quisesse agora para o nosso Tá público aqui. bem, minha querida. Bom, antes de me apresentar, eu tenho que dizer que eu também estou muito feliz de estar aqui com você. Quero dizer que você e Nandinha moram no meu coração. Vocês são muito especiais, tá bom, minha querida? Então, assim, por mais que às vezes não fala, fica distante, demora a conversar, mas vocês duas são duas lindas, que fazem parte da minha vida, então agradeço, sempre me acolhem com muito carinho, com muito amor, assim, então eu fico, assim, extremamente feliz, lisonjeada com você, mas eu quis falar da Nanda também, porque as duas sempre me trazem uma lembrança conjunta muito boa, tá bom? E aí, para eu me apresentar um pouquinho, bom, eu fiz, minha formação foi toda no UFSCar, a Ayu está lá fazendo doutorado, né, Ayu? Sim, E a graduação você fez lá também, Ayu? eu fiz também. Fez também. Então, foi o meu caso. Eu também fiz graduação lá, pedagogia, fiz mestrado, doutorado, tudo com orientação da professora Anete Abramovics, que a Yu também já falou um pouquinho dela aqui. E atualmente há 19 anos, eu estou aqui na Universidade Federal de Alfenas, a Uhum. Unifal, fica aqui no sul de Minas, então assim, eu estou mais próxima de São Paulo do que de BH, então é uma localização aqui bem interessante, a cidade de Alfenas. Então, já estou aqui há 19 anos, eu atuo no curso de pedagogia com as disciplinas de educação infantil e também no programa de pós-graduação em educação, oriento também nessa mesma temática, o guarda-chuva em educação infantil, raça, né? E é isso, eu terminei o meu pós-doc, eu fiz na USP, que é mais Uhum. recente, que eu terminei em 2016, não tanto, né? Mais ou menos, há 9 anos já, né? O tempo passa, né? Não, porque aí entrou a Já tem um pandemia no tempo, meio, já aquele tempo já se estendeu, né? já. E, então é isso. Se for me apresentar brevemente, é isso. Eu pesquiso o campo da infância, das relações raciais, que é do meu interesse, e agradeço a Ayo pelo convite para estar aqui no canal dela hoje, conhecendo vocês também. Uma ótima oportunidade e eu fico muito feliz com essa oportunidade, viu, Ayo? Muito bom. Bom, gente, ela se apresentou humildemente, assim, mas agora nós vamos direto ao assunto. Tem um Vamos. assunto que a gente vai passar, que é o livro, mas antes da gente chegar no livro, Isso. ó, pessoal, vocês estão entrando agora, vocês vão ter que ficar até o final, porque eu vou contar essa história desse livro aí, viu? Tem coisa para saber. Bom, Fabiana, a Oi, sua minha querida. pesquisa de Sim. doutorado, ela é, hoje, o campo considera ela central, né? E aí eu quero contar um pouco de como que essa pesquisa chega para mim e como que eu levo ela, principalmente na formação de professores, né? Sim, minha querida. Então eu tenho me aventurado um pouco nessa área da formação, de ir nos municípios, de conversar sobre. Sim. E aí, Fabiana, quando eu chego, porque sempre tem essa coisa, mas a educação infantil, associar o racismo à educação infantil é algo Uhum. para as pessoas ainda, não, mas as crianças, não, criança não faz Impacta. isso, mas Uhum. impacta, né? E às Uhum. vezes causa até um certo, né, a pessoa fica um pouco constrangida, enfim.
E eu tento levar isso de forma leve, apesar do assunto não ser leve, né? E sim. sempre que eu trago os dados da sua pesquisa, Uhum. e um dos dados é, né, você vai descrevendo ali cenas, as crianças negras são menos tocadas. E Isso. aí, quando a gente está falando de educação infantil Uhum. e do contexto de creche, por exemplo, a gente sabe o quanto o contato físico é importante para todas as crianças, né? Sim, 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 sim. Esse dado, Fabiana, ele Chama choca as atenção. pessoas, chama Uhum. atenção. Ao mesmo tempo que chama atenção, muitas professoras vêm me contar depois, isso Ah, acontece na minha escola. sim, Até sim. hoje, nós Ah, estamos no ano de 2025 e elas chegam para me dizer que isso acontece na escola dela. ainda. Eu queria Sim, que você contasse um pouco sim. o porquê que você foi estudar esse tema e como foi Ótimo. a experiência dessa pesquisa. Ah, que bom. Ótimo começar assim. Aí eu primeiro eu vou mandar um abraço para a Tatiane Brasi. A Tatiane foi me orientanda, Ela fez está falando mestrado. aqui. Isso, então eu estou mandando um beijo para ela. A Tatiane também tem uma pesquisa muito linda sobre Ai, bom educação saber. infantil e as relações raciais. A Tatiane também é professora. Então, foi muito bom orientá-la e o interesse dela era também sobre a questão racial. Ela conheceu minha pesquisa tal, então acabou chegando por aqui. Ela mora numa cidade próxima, que é Alfenas. Tatiane, muito obrigada, viu? Um beijo. Que bom que você está aqui. Então, para eu contar um pouquinho como começou a pesquisa, eu acho que é importante contextualizar, a gente sempre, quando vai fazer uma pesquisa, você busca ali, né, qual que é a minha questão de pesquisa, o que de fato eu estou buscando. Então, eu gosto sempre de frisar, né, que a partir de outras pesquisas já realizadas, conforme você já citou, a Eliane Cavaleiro, e eu poderia citar outras pesquisadoras que trabalharam com a temática racial na educação infantil, que me inspiraram nessa pesquisa, né. Então, as pesquisas até então, elas apresentavam nesse universo da educação infantil, e até então as crianças ficavam, algumas pesquisas, né, ainda até 6 anos depois, né, só até 5, mas de todo modo essa faixa etária de 4 a 5, 4 a 6 anos. Então isso começou a me chamar a atenção de tudo que eu estava lendo, porque as pesquisadoras mostravam que já havia ali uma questão racial que se colocava na instituição de educação infantil, né? Especificamente na pré-escola. E isso me marcou profundamente, né? De pensar que como crianças já de 4 anos já apresentavam, por exemplo, uma autoimagem negativa. Por quê? Uhum. Né? Desejavam se assemelhar ao outro grupo racial, porque esse é considerado bonito, etc. Né? E, ao mesmo tempo, também uma pesquisa que me chamou muita atenção, do final da década de 90, mas é muito interessante, ela fez uma pesquisa em creches comunitárias, e ela apresentava que nas brincadeiras entre as crianças, nessa faixa etária também, entre 4, 5 anos, 6, que havia uma questão racial que se organizava nas próprias brincadeiras que as crianças faziam, né? Uma Uhum. hierarquia racial nos papéis que as crianças organizavam nas suas brincadeiras. Então, isso tudo foi me chamando bastante atenção. E aí, então, a minha questão de pesquisa foi justamente essa, né? Como que as crianças, a partir dos 4 anos de idade, já apresentam, né, nessa subjetivação, essa ideia de raça, né, de algum modo, não de raça, mas essa ideia de cor, né, mais de cor nas crianças, de um grupo superior, um grupo inferior. Então, será que não era interessante a gente olhar antes, né, pensar os de zero a Uhum. 3 anos, né? Então a pesquisa ela surge disso, né? Então, onde estão os bebês? Como que os bebês ficam então nessa questão sobre raça na creche? Então é assim que a minha pesquisa nasce. E a minha pesquisa nasce também num contexto muito muito interessante para a questão étnico-racial no Brasil, porque em 2003 nós tivemos a aprovação da Lei 10.639, não é? E em 2004
as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura aqui me ajuda, africana e afro-brasileira, né? Então, um contexto também que de alguma forma chamava aí a necessidade também de se pensar questões da escola, né? E principalmente nesse início aí do berçário na creche, que até então a gente ainda não tinha. Então, de alguma forma, a minha pesquisa ela inaugura um campo aí com os bebês negros, nessa pesquisa no campo dos estudos da infância e das relações raciais, e que eu entendo que é uma contribuição também para o campo da formação de professores. Então, como você veio trazendo essa questão do afeto, é algo muito patente na minha pesquisa, porque, de fato, o que mais chama a atenção nos meus dados é justamente essa questão de que os bebês negros, em sua maioria, eles eram menos... você falou menos tocados, mas elas pegavam menos no colo. É isso que tem na minha dissertação. Né? É isso que eu trago. E aí eu utilizo o termo paparicação, né? Que foi o título também que você trouxe aí da live, paparicação, porque a gente trabalhou então com essa ideia, a partir da orientação da professora Anete Abramovics, de que essa paparicação, que é um conceito, né? Que é importante também situar isso. O Philippe Arrier, que é um historiador francês, né? Muito importante quando a gente pensa na história da infância, né? Ele trouxe esse conceito de paparicação para dizer que antes do sentimento da infância existia a questão da paparicação, mas que era um sentimento superficial pelo bebê, por ele ser engraçadinho, mas como eles morriam em grande número, né, eram tratados sem nenhuma especificidade, essa paparicação ela logo desaparecia como algo muito efêmero. Então, na creche, quando eu identifico essa questão de um toque que acontece menos com as crianças, com os bebês negros, que elas pegam menos no colo os bebês negros, né? Então, assim, tá chorando, às vezes eu dou a perna, dou o joelho, mas eu não pego no colo. Às vezes eu tô com outro no colo, mas o outro bebê negro chorou, mas eu não pego no colo, né? Então, essa questão, ela aparece muito. E aí, então, a gente chamou isso de paparicação como um carinho diferenciado que, de alguma forma, hierarquizava ali os bebês negros e brancos naquela relação que era estabelecida na creche, tá? E aí, continuando, quando você quiser me interromper, viu, querida? Pegando um gancho... Pode continuar. Tá, do que você já trouxe, né, de que você vai fazer as formações com as professoras nas instituições de educação infantil, e elas dizem, olha, isso acontece de fato, né, e aí o que é interessante também pensar aqui, as pesquisas, então você vai lá e ouve o relato das professoras, mas também pesquisas posteriores, né, que foram realizadas após a minha pesquisa, também pensando os bebês na creche, também encontraram dados que confirmavam os dados da minha pesquisa. Então, a minha pesquisa, é importante dizer, quando a gente faz isso, né, é um estudo de caso, numa realidade muito particular, então que a gente não procura generalização, mas ao mesmo tempo a gente encontra generalização em outras pesquisas que confirmam os dados que eu tinha encontrado anteriormente e também desse seu relato aqui, das próprias professoras nos seus cursos de formação, que elas também vêm confirmando esses dados da minha pesquisa. Então, eu acho que tem uma frase no meu livro, que eu trago da Bell Hooks, e que ela diz que o livro, não vou me lembrar exatamente aqui como está, mas que o livro ele deve levar a descolonizar as mentes, né? Então, a minha ideia com... agora, né, essa questão, depois a gente vai falar da questão do livro, mas é justamente, primeiro, porque o universo dos professores, de um modo geral, eles não acessam as teses e as dissertações lá na biblioteca das universidades. Os artigos publicados, muitas das vezes, também não fica tão visível, né, mas o livro fica, né? O livro acaba sendo uma forma de chegar mais próximo aos professores, às professoras, então eu pensei como uma forma de trazer a minha pesquisa no sentido de
de contribuir para a formação, para pensar práticas, conforme você trouxe os professores, né, aqui nas suas outras lives, pensar práticas, repensar teorias, né, muitas das vezes a gente tem aí, eu sempre gosto de falar para os meus alunos aqui na graduação, que assim, você vai passar por um curso de formação, você pode fazer mestrado, doutorado, a teoria é muito importante, mas o que fica também muito forte, né, os seus valores, as suas concepções, as suas crenças. E muitas das vezes isso acaba borrando um pouco algumas das coisas que a gente vai estudando. Por quê? Porque isso é muito forte, né? E isso às vezes acaba informando práticas, né? Informa práticas, mas que ao mesmo tempo reafirmam preconceitos, estereótipos, né? A questão do próprio racismo. Então eu penso que a minha pesquisa, ela, enquanto um ato político, eu vejo a minha pesquisa enquanto um ato político, né? Você diz, nossa, as professoras, elas ficam chocadas, é porque incomoda, né? É um dado que incomoda, porque é também me fazer pensar como que eu estou, como que está a minha prática, né? Como que eu me relaciono com os meus bebês, com as minhas crianças, com os meus alunos, e isso para professoras brancos e negras, né? Independente, né? Para minha atuação enquanto professor, independente da minha cor, eu preciso fazer essa reflexão, né? Como eu lido e como eu me relaciono com o meu aluno, porque pode não ser uma questão de cor, de raça, mas pode ser uma questão de desempenho que de alguma forma me leva a olhar aquele aluno diferente, pode ser uma questão de classe, etc. Muitas coisas da família, muitas coisas influenciam nas imagens que eu vou produzindo sobre os meus bebês, sobre as minhas crianças, sobre os meus alunos. Então, essa coisa da gente estar atento, né? Estar atenta, aquilo que pode me trair, né? Então, eu penso que a minha pesquisa, ela vem contribuir no sentido de, justamente, de pensar as práticas, e quando a gente pensa, eu quis falar da Lei 10.639, de 2003, das diretrizes curriculares de 2004, porque ainda, infelizmente, no Brasil, nós temos professores e professoras que não tiveram contato ainda com as diretrizes, por exemplo, né? Então, nós tivemos a implantação, mas a efetivação cotidiana, né, nessa prática diária nas escolas, isso ainda não aconteceu de fato, né? Então está sendo muito bacana, porque hoje a gente tem encontrado vários cursos aí voltados para a formação das relações étnico-raciais pelo MEC em várias universidades públicas, e isso, eu digo hoje, né, retornou, né, retomou. Isso é muito importante, porque de fato os professores e as professoras precisam dessa formação, e eu entendo que a minha pesquisa, ela vem aí como também mais uma contribuição para essa formação dos professores, tá bem? E aí é claro que, quando você fala do afeto, é claro que isso é importante. É importante em qualquer etapa, né? E eu gosto de afeto. Falar de afeto mais do que falar a palavra amor. Afeto é importante. Porque o afeto como que eu afeto o outro? E eu posso afetar o outro positivamente ou negativamente. E o outro, e afetar o outro significa que o outro não é um igual a mim. Não é uma cópia de mim, né? Eu falo isso na minha pesquisa. De como muitas das vezes, nessa relação estabelecida na pesquisa que eu desenvolvi, era assim, uma relação que quase de parentesco, de igualdade. Então, esse aqui, poderia ser meu filho. Os queridinhos. Então, o que eu quero dizer com essa ideia dessa produção dos bebês queridinhos, dos alunos queridinhos? Vamos tentar ampliar um pouco mais também, né? Que devem ter professores aqui de várias faixas etárias. Bebês queridinhos, alunos queridinhos, porque o que acontece? Você faz isso a partir de uma lógica, uma armadilha. Porque você trabalha com isso associando esses sujeitos às suas representações pessoais, né? Sim. E essa relação não pode ser produzida nessa lôgica, né? E aí, por quê? Porque a partir dessa produção, você também produz rejeições, os rejeitados, né? É uma linha tênue que você produz, então, os queridinhos e automaticamente aqueles também que vão se sentir rejeitados. E os bebês... Isso. E os bebês, mesmo pequenos, eles não estão identificando isso. É claro que está. Porque quando o tempo todo eu estou com um bebê no colo, isso acontece também. Isso acontece.
em muitas instituições. Ah, chega, tem um bebê ali que a pessoa, a adulta, fica sempre com ele no colo. Que mensagem eu estou transmitindo para os outros bebês? Eu estou transmitindo uma mensagem para os outros bebês. Isso é importante. Por exemplo, a gente falando de afeto. Um olhar é afetar-se com o outro. Como que eu olho para o meu bebê? Que olhar eu devolvo para o meu bebê, para o meu aluno? Que sorriso eu devolvo? Sim. Isso tudo é afeto. Isso tudo é afeto. Como que eu respondo e eu significo aquilo que ele me diz, que ele me apresenta. Isso é afeto. E isso é você garantir o direito de uma educação de qualidade desde o berçário para os bebês, né? Para todos os bebês, né? Então, o bebê te traz uma folhinha. Isso. Ai, que folhinha! Nossa, você trouxe uma folha para mim. O outro te traz uma pedrinha e você não se importa, né? Pois é. E eles percebem. E eles percebem. Eles percebem. Então, quer dizer, ainda mais para os bebês, você pode... A gente trabalha muitas vezes, mesmo com o não verbal, a gente diz muitas coisas para os bebês, né? E para os alunos, de um modo geral, né? Então, eu acho que essa coisa do afeto é importante, por quê? Porque esse link, um vínculo, é importante para o bebê, principalmente, né? Porque ainda é muito pequeno, mas assim, para as crianças, de modo geral, para os alunos, o vínculo é importante porque traz segurança, traz ali uma tranquilidade dessa pessoa que eu conheço, que me conhece, né? Então, que eu posso estar ali e o modo como eu posso estar ali com esse outro, que é um outro, mas ao mesmo tempo também que não é um estrangeiro total, eu o conheço de alguma forma, ele também me conhece e me respeita nas minhas diferenças, né? Então eu acho que o afeto é isso, é esse respeito às diferenças, porque a escola ela é composta por essa diversidade toda, né? Então, de como na minha prática cotidiana, essas diferenças, eu prefiro diferença do que diversidade, mas essas diferenças, elas de fato ganham lugar e espaço na minha prática, na minha relação com esses sujeitos que estão ali comigo, né? Independente da sua idade. E é perfeito você trazer essa dimensão. Você estudou o contexto, a pesquisa foi feita no contexto com bebês, mas o quanto isso pode ser extrapolado, pensando na formação de professores, para todos os professores e professoras. Então, por exemplo, eu atualmente estou na educação de jovens e adultos. Que legal. E eu percebo o quanto esse afeto ele pode vir de diferentes formas. Escutar. Então, por exemplo, uma senhora diz assim, e aí as senhoras, que têm quase a idade da minha mãe, me chamam de senhora professora. Imagina. E aí, se eu não deixar, não, sim, professora senhora, eu falei, não precisa me chamar de senhora, sim, não, professora. Ah, eu sou nossa professorinha, sabe? Sim, aí eu... Então, chegam, por exemplo, uma senhora chega e diz, olha, professora, eu pinto pano de prato. Eu falei, não, que interessante. Traga um pano para mim ver qualquer dia. E ela traz o pano. Sim. E eu celebro esse pano e essa atividade com que ela fez. Então, e isso sendo, esse afeto sendo dividido para todos e todas dentro do contexto escolar. Isso. E, às vezes, para uma senhora que pinta o pano de prato, é o interesse no pano de prato. Isso. Mas para uma outra pessoa é nossa, você está vendo como você está pegando no lápis diferente? Viu como o senhor melhorou? A senhora acha, professora? Eu acho. Eu tenho aqui fotos, eu vou mostrar para você. Olha aqui você pegando o lápis no começo do ano. Como você melhorou? Ah, mas eu tô velho, professora. Não importa. Não importa. Você está aprendendo. Então, eu acho que falar de afeto desde a primeira infância até a terceira idade, enfim, é algo muito importante. E eu acho que você traz isso na sua pesquisa. E aí, Fabiana, agora eu queria entender, porque a sua pesquisa ela é de 2004, Fabiana? Isso, a publicação foi 4? Foi 4. Nós estamos em 2025. A sua pesquisa, ela virou 2025, né? A sua pesquisa virou um artigo. Aliás, pessoal aqui, procurem saber, tá? Depois eu vou colocar o link lá do artigo lá no meu Instagram. Vou colocar todo o material da Fabiana. Virou um artigo. E por que
você falou um pouco agora do livro, mas como que veio essa vontade? Porque eu imagino que você tenha tido vontade de publicar esse livro. Sim, E sim. só para dizer que esse Ah, livro foi muito esperado, viu? Por muitas pessoas, está sendo muito esperado, né? que Como que bom. surgiu essa vontade deste livro agora, nesse momento, Fabiana? Então, aí eu, na verdade, eu tenho até que dar os créditos para a Gabriela Tebet, porque a Gabi, então nós estamos em 2025, quando você, como você contou, em 2024, a Gabi, Fabi, 20 anos da sua pesquisa, tá, uma pesquisa muito importante, não sei o quê, um livro. Então, a Gabi que um pouco plantou essa ideia na minha cabeça, assim, porque de fato eu ainda não estava pensando no livro. Mas depois que ela falou, sabe quando assim, acende assim uma coisinha, você fala, poxa, é verdade, eu não pensei em livro. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, poxa, considerando outras pesquisas posteriores realizadas, né, que confirmam também os dados da pesquisa, então é uma pesquisa que continua muito atual. Né? Sim. Então, por exemplo, é importante quando você me diz, olha, quando eu vou para a escola, as professoras confirmam também esses dados da sua pesquisa, né? Então, eu fiquei pensando, poxa, são 20 anos, mas ao mesmo tempo é uma pesquisa muito atual, né? Tem uma contemporaneidade aí nessa coisa desse tema, dessa pesquisa, nos dados encontrados. Então, eu pensei, poxa, de fato, é uma ideia interessante, pode ser um material que fique disponível, né, mais visível para as pessoas e principalmente para os professores e as professoras, porque eu entendo que traz uma contribuição para o campo da formação de professores e ao mesmo tempo também para os pesquisadores, né, que se interessam tanto pelo campo da infância quanto pelo campo das relações raciais, que vão encontrar ali, porque também o que acontece? Eu retomei os capítulos, as discussões teóricas. Então, nesse tempo todo, também é muito bacana ver tudo que você vai aprendendo e que depois você consegue também colocar ali de alguma forma. Então, tem muitas referências importantes para os professores, para quem pesquisa. Então, eu entendi que, de fato, o livro poderia, sim, ser uma contribuição 20 anos depois, por conta desses dados ainda serem tão presentes, talvez dizer infelizmente, né? Então, por isso que eu estou dizendo, né? Nós estamos aí com 21, quantos anos? 22 anos da 10.639 e 21 anos das diretrizes, né? Curriculares, e que a gente é um assunto ainda a ser considerado para a formação, para o cotidiano das instituições educativas. Então, eu entendi que, de fato, o livro ele poderia vir, e, ao mesmo tempo, também, eu acho que um outro fator é assim, as pesquisas posteriores, de alguma forma, trazem a minha pesquisa, etc., mas eu fico pensando, poxa, ler a fonte também é interessante. Então, eu penso que o livro vem, e as pessoas podem encontrar ali essa fonte aí, né? Depois entender também outras discussões posteriores que surgiram, mas também conhecer, né, esse lugar, esses dados que eu encontrei e essas discussões teóricas que eu fiz naquele momento e que consegui ampliar. Isso me deixa muito feliz. No livro, então, eu considero que eu também fiz um trabalho aí com os capítulos interessante no sentido de robustecê-los com as teorias e tudo que eu estudei posteriormente após a minha defesa. Tá bem? Muito é isso. Sempre é tempo, né? Sempre é tempo. Sempre, E a sempre. sua pesquisa, ela é muito atual. E aí agora, tô vendo que tá entrando várias pessoas aqui, gente, só para avisar, essa live, para quem entrou agora, não tem problema, fiquem tranquilos, tranquilas, tranquilos, que a live vai ficar gravada. E Sim, agora eu quero falar do livro, mais sempre. especificamente, porque, estão falando do livro, estão falando da pesquisa, e eu já sei que as pessoas eu quero. Fabiana, Sim. como que a gente faz para conseguir o seu livro? Vai ter lançamento ou não vai ter lançamento? Eu estou Ok. fazendo uma pergunta meio assim, porque eu já sei, tá, gente? Mas que é só para fazer a cena aqui, tá? Claro, Fabiana, claro. conta, como é que as pessoas podem ter o seu livro em casa?
Tá. A primeira coisa que eu vou dizer é sobre o lançamento. O livro ainda é um pré-lançamento ainda do livro, então nós estamos trabalhando nessa agenda, na questão do lançamento. Hoje, aqui no canal da IO, já é um lançamento, né? Depois nós vamos pensar em lançamentos presenciais, e aí quem puder estar junto, vai ser um prazer conhecer pessoalmente, estar com vocês, falar um pouquinho mais do meu livro, mas então, por enquanto, eu ainda estou com essa agenda em construção, e depois, é claro, que eu vou pedir para a IO divulgar, tá? Mas então, quanto à divulgação, por enquanto é isso. Mas então, hoje, para encontrar o livro está lá na Amazon, tem aí uma pré-venda do livro na Amazon. Eu tenho se eu clicar aqui nesse comentário, as pessoas vão ler no chat? Vão. No adicione comentário, você pode escrever aqui, você pode mandar link, você pode o que você quiser. Então, eu copiei, vamos ver se eu vou conseguir copiar o que de qualquer maneira, pessoal, eu vou colocar no meu feed e nos meus stories, eu vou colocar o cartazinho, tem um QR Code, gente, eu vou colocar tudo lá para vocês. Eu tinha, antes de começar, eu tinha copiado o link. Mas eu estou tentando clicar aqui e copiar, mas o preenchimento automático não está indo. Mas, de todo modo, é isso. O título do meu livro é o título Caiô, tá aí no cartazinho, no folder da live, então, paparicação, o que as práticas educativas produzem e revelam sobre a questão racial. Esse é o título do meu livro. Então, se alguém quiser conhecer, dar uma olhadinha mais detalhadamente, pode procurar pelo título do livro, ou pelo meu nome, lá na Amazon, e é isso. Então, eu quero dizer que a ideia do livro, então, ela foi sendo construída, e depois eu fiquei muito satisfeita com essa possibilidade, porque eu pensei também nessa possibilidade de também estar mais com os professores, com as professoras, e o livro, eu acredito que vai ajudar bastante também nesse sentido dessa aproximação e dessa discussão e dessas reflexões sobre a questão étnico-racial, essas legislações tão importantes que nós conseguimos no Brasil e que a gente precisa cada vez mais viabilizá-las no cotidiano das instituições educativas e desde o berçário, né? Porque eu defendo muito isso, né? Que eu acho que o meu livro também, ele tem totalmente esse intuito político de uma educação antirracista desde o berçário. É isso que a gente precisa. Os bebês, né, as crianças, elas aprendem, né, a partir das suas relações, né, nesse universo simbólico, o que é ser branco, o que é ser negro na sociedade brasileira de uma forma muito precoce, muito desde cedo, né? E então eu penso que a educação infantil, ela tem um papel importante nesse sentido, que às vezes também eu gosto de dizer, eu vou falar de racismo com as crianças? Não precisa. Mas o que as crianças têm lá na sala do berçário para ver? Que remete às diferenças, por exemplo, já é uma grande contribuição. Você não precisa nem falar sobre aquilo, você pode só deixar lá. Os bebês vão sendo ali... Vendo as imagens, né? Que tem na sala. Os brinquedos. Então, os brinquedos, os livros... Você lembrou de várias coisas aqui que então já me veio aqui. Então, são coisas que contribuem enormemente ali para as crianças já irem lidando com essa questão dessa diferença, né, dessas diferenças, e de como é bom ser diferente, de como é bom você não ser igual ao outro, e que essa ideia precisa ser cuidada, né, desde muito cedo, para que, de fato, a gente tenha uma sociedade que seja plural, democrática, para todos, né? É isso que a gente busca e é o que a gente, de fato, precisa, e que as nossas crianças, tanto as nossas crianças brancas, as nossas crianças negras, elas possam ir construindo aí a sua identidade a partir de lógicas que possam contribuir positivamente para ambos os grupos, né, raciais. Então, eu penso que a educação infantil, ela tem um papel importante, né, nesse começo aí, e que precisa depois ser continuado aí nos anos seguintes, no Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, no ensino superior,
né? Então, como a gente também precisa, né, hoje, por exemplo, nas universidades federais, a gente tem aí, chegou como uma obrigatoriedade de uma disciplina específica, né? Não que outras universidades já não tivessem disciplinas voltadas para a questão de inovação, mas depois chegou essa questão dessa obrigatoriedade dessa disciplina e principalmente também para as licenciaturas, de modo geral, né? E que eu acho que daqui um tempo a gente precisa fazer pesquisa para tentar entender como que esse movimento dessa oferta dessas disciplinas nas universidades vão impactar nessa prática lá na frente, depois que eu tenho certeza que vem aí favorecendo uma prática cada vez mais aberta a essas diferenças, as diversas culturas, né, as diversas, que é o que a gente tem aqui no nosso país e que a gente precisa valorizar e ensinar as nossas crianças, os nossos jovens a se respeitarem e a respeitar essa diversidade toda, tá bem? Perfeito, perfeito. Pessoal, agora eu vou abrir, porque as outras lives eu fiquei falando, e eu não abri para as pessoas perguntarem. Ótimo. Eu gostaria de saber, quem aqui que está aqui, olha, a gente está com 21 pessoas aqui escutando a gente. Sim. Pessoal, quem quiser fazer uma pergunta, por favor, se sinta à vontade. Essa é uma oportunidade importante, essa é uma oportunidade ímpar de poder perguntar direto para a fonte. A fonte está aqui, a nossa fonte é maravilhosa. Enquanto as pessoas vão se encorajando, eu tenho uma questão em relação ao ensino superior, assim. Como que você tem sentido, e principalmente nos cursos de licenciatura, eu não sei como é a Unifal, mas aqui na UFSCar a gente tem uma disciplina para o curso de pedagogia, que é obrigatória. A outra licenciatura que hoje aderiu à obrigatoriedade é o curso de química. As outras licenciaturas, essa disciplina, ela é optativa. Como que é a realidade dentro da universidade onde você trabalha hoje, Fabiana? Não, aqui na nossa universidade, quando essa diretriz, uma resolução, chegou, obrigatoriamente todos os projetos pedagógicos das licenciaturas foram reformulados para a inserção dessa disciplina. Então, não é optativa. Ela aparece como obrigatória nos cursos de licenciatura aqui, tá? E aí nós tivemos também vaga de concurso, né? Que veio junto quando chegou essa demanda também para a universidade. Então, nós temos uma professora específica que atende essa demanda dessa disciplina voltada para as relações sociais. Então, ela acaba sendo ofertada para todos mesmo. E aí a gente garante que a formação inicial tenha a educação das relações étnico-raciais. Isso é importantíssimo, né? Sim, às vezes a gente pode pensar, bom, é pouco, é uma só, mas antes não tinha. Não tinha nada, né? Eu não tinha nada. E aí, Fabiana, o que acontece? Então, a gente pergunta nos cursos de formação. Quem aqui teve uma disciplina voltada para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira ou educação das relações étnico-raciais? Normalmente, meninas, mulheres mais jovens. Meninas não, mulheres mais jovens. Já tiveram essa experiência. As professoras e professores mais velhos não tiveram essa experiência. Por isso... Não, nos cursos de formação inicial, de fato. De fato. Por isso, a educação continuada ainda se faz necessária. Muito importante, muito importante. Por isso que eu estava falando das formações do MEC aí, das especializações nessa área, porque de fato é importante e é um conteúdo que, se a gente for pensar, na escola, se a gente for olhar lá para trás na educação básica, hoje não tanto, mas quer dizer, se eu for pensar, por exemplo, na minha educação básica, quando se falava nisso? Não se falava, não se tratava, a questão das diferenças não era um trabalho ali presente em prática pedagógica, não era, né? E para piorar, né, assim, ainda na minha época de escola, ainda tinha a questão que eles insistiam ainda na questão da libertação dos escravos, ainda não tinha nem a coisa do 20 de novembro, né, que ainda bem, apesar de que hoje nas escolas, em algumas, eu não vou generalizar, mas em algumas acaba sendo um trabalho pontual no 20 de novembro, mas, de todo modo, ressignificou todo aquele trabalho que antes era feito lá
em maio, né? Então, que eu acho que é muito importante. Então, assim, pensar essa escola hoje é pensar essa escola com outras possibilidades aí formativas para os nossos bebês, as nossas crianças, os nossos jovens, que antes a gente não tinha, né? E mesmo se a gente for pensar no ensino superior, então nós temos aí perspectivas, boas perspectivas, né? Para pensar essa questão de uma formação mais ampla, né? Para todos aí, que é muito importante. Fabiana, olha, a gente tem duas perguntas aqui. Uma Sim? é do Luciano. Luciano, eu te agradeço pela sua pergunta e outra é do Flávio. Tá. Ó, o Luciano diz assim, Fabiana, você encontrou professores homens negros atuando na educação infantil com bebês? E o Flávio pergunta, em sua percepção, peraí que desceu um pouco. Em sua percepção, você acredita que os professores e professoras hoje, em 2025, estão preparados para aplicar 10.639 e 11.645 com as nossas crianças? Perfeito. Então, começando pela primeira pergunta, infelizmente eu não encontrei. Eram todas mulheres, tá? E a pergunta dele é importante porque, de fato, né, os homens na educação infantil, principalmente na creche, às vezes a gente até encontra que não é um número alto, né? Não vou saber precisar aqui, mas eu acho que não chegaria talvez nem a 2%, não sei. Depois é Flávio, como que é o nome dele? Luciano? Luciano. Talvez ele tenha alguma estatística nesse sentido da porcentagem, talvez exata, que a gente possa dizer, de homens, mas às vezes então a gente vai encontrar com os maiores, né? Mas não com os bebês. Não, eu digo na pré-escola ali, né, pelo jardim, mas não no berçário, né? Então essa é uma pergunta importante que a gente precisa se fazer, né, e pensar nisso. Eu sempre trago essa reflexão para os meus discentes na pedagogia, né? O que essa ausência de fato significa? Claro que historicamente a gente sabe muito bem por que majoritariamente mulheres, mas depois, quer dizer, por que ainda os homens ainda continuam um espaço tão restrito, né, para os homens? Então é uma questão também que a gente precisa pensar muitas das vezes. Tem até editais que no próprio edital já impede que os homens se candidatem para as vagas dos bebês lá, dos menores. Nossa, Tem. Depois o Luciano pode dizer se ele também tem essa informação, mas há. Então, ou muitas das vezes, quando entram, são aprovados no concurso, são direcionados já diretamente para os da pré-escola, os maiores, ou vão para a direção, né? Sim. Mas isso que, de modo geral, a gente vê. Mas na minha pesquisa, eu não tive contato nenhum com professores homens naquela instituição. Não tinha nenhum homem naquela instituição. Eram 100% mulheres, tá? E das professoras também, tinha uma professora negra nesse conjunto. O resto das professoras eram todas brancas. Todas brancas. E o que também me chamava a atenção, eu vou aproveitar e fazer essa fala, é que na salinha dela, aí já tinham 2 aninhos e meio, e tinha uma menininha negra, que ela ia com o cabelo solto, né? E como dá banho, depois, automaticamente, você penteia cabelos, né? Claro. Mas ela não penteava o cabelo da menininha negra. A professora não fazia isso. Não, ela não fazia. Eu tinha uma outra que ela penteava ali longamente aqueles cabelos da outra criança branca, mas ela não penteava. É como se ela não soubesse arrumar esse cabelo, assim, o que eu faço com esse cabelo? Mas isso me chamava muita atenção, e eu também faço uma reflexão sobre isso na minha pesquisa, que a gente pode pensar como que essa questão da subjetivação racial é tão forte, né? Então nós somos todos produzidos numa lógica que é racista, que é patriarcal, que é sexista, e isso nos marca. Independente aí de sermos brancos, de sermos negros, isso nos marca
imensamente, então, no como nós nos vemos. Então, aí eu já estou pensando que é bom, enquanto mulher negra, lidar com um cabelo crespo, né? Então, qual que é a minha relação também com isso? Como que eu vejo isso? Talvez, né, a hipótese é que é uma hipótese, né? Que isso também não seja positivo para mim, né? Assumir esse cabelo, e hoje, por exemplo, usar um cabelo assim, ai, tá super na moda, né? Então Agora, você tem, agora, virou moda, então agora as pessoas deixam o cabelo, que ótimo, né? Mas antes era feio, viu? Para quem não sabe, era considerado a coisa gente feia. alisava, Usar a um gente cabelo amarrava, desse a aqui gente... não era possível. Ser possível ser considerado. Então, era um cabelo que estava trançado, era um cabelo que estava amarrado, né? Então, essa coisa da professora negra me marcou por isso, assim, de como também, quando eu olho o outro, também eu estou me vendo, né? É uma Sim. relação comigo mesma, o que esse outro me diz e me remete, né? Aquilo que eu penso, as memórias que me traz, boas ou ruins, né? Sobre a minha cor, etc., o meu grupo. Sobre Então, a minha acho história, sobre a minha própria que história. sobre a minha própria história. É isso Você mesmo. sabe, Fabiana, que eu tenho reivindicado e falado na formação de professores, eu tenho Sim, provocado algumas professoras minhas aqui da UFSCar, que a gente tem que levar profissionais que cuidam de cabelos crespos para dentro da sala de aula. muito E bom. para dizer, olha, você pode tocar, olha aqui. Porque às Isso, vezes as pessoas chegam ao ponto de dizer, ah, mas você lava? Ah, mas como é sim, que é? é verdade. Gente, e assim, Mas- e aí aparece a frase, eu não sei lidar. Eu falo, não, não, isso, não, não. é Não é verdade. lidar. Porque lidar, a É gente verdade. lida com um animal, com um burro. Sim, É sim. cuidado. Todo Cuidar, é cabelo verdade. precisa de cuidado. É Então, verdade. ó, cabeleireiras aí, me aguardem, viu? É Porque verdade. vocês vão entrar na UFSCar, vocês vão entrar na universidade para mostrar para professoras em formação como Sim. cuidar de um cabelo crespo, certo? Mas Então isso é fica aí a dica, né? ótimo. Isso é É, ótimo. Isso tudo da pergunta do Luciano, né? Onde a gente chegou isso. no Agora cabelo. vamos para o Flávio. Você quer que eu relembra do Flávio aqui? Ele quer saber se, a partir das legislações da 10.609 a 11.645, se os professores estão preparados para lidar Isso. com o que a legislação propõe na prática pedagógica. O que eu penso, Flávio? Eu acho, como a gente está falando aqui dos cursos de formação inicial, da graduação, é muito pouco o que a maioria dos discentes no ensino superior vão encontrar sobre essa temática, para depois se sentirem de fato aí preparados, não vou nem dizer preparados, mas talvez seguros para trabalhar com o tema. Então, eu penso que a gente precisa sim nas universidades ampliar essa oferta dessas disciplinas, não precisa nem ser disciplina, né? Porque às vezes na sua disciplina você pensa assim, gente, que autor negro que eu estou trabalhando aqui? Pensa nisso também. Que autor negro? Às vezes nenhum. Na maior parte das vezes, né? Na maior parte das vezes. Então, assim, se na própria disciplina o professor ele já começa a introduzir ali referenciais também, numa lógica de um currículo, né, que se abra para esses outros que também produzem conhecimento, né, os negros, já é uma referência que é importante, que já vai contribuir também, para além de aumentar o número de disciplinas, por exemplo, mas também optativas, né, é muito importante. Projetos de extensão. De extensão e a própria formação continuada, que isso não tem como, porque assim, é isso que vai contribuir para que os professores possam trazer os desafios que eles enfrentam no seu cotidiano, porque muitas das vezes a gente oferta a formação, mas assim, o que de fato os professores estão ali tendo, que de fato O que está que estão acontecendo, né? isso, que estão Quais são as dúvidas? Quais são as isso. necessidades, né? É isso mesmo. Isso. Então, eu penso, Flávio, que, assim, ao sair, qualquer professor, quando sai da universidade, né, o discente formado, ele vai se sentir inseguro ali inicialmente, pode ser que sim, né? Porque é novo, ele vai precisar construir ali, ele enquanto professor, a sua prática, e que isso altera, cada vez que altera as crianças,
os anos que você estiver lá ministrando, isso vai mudar, né? Vai requerer de você ali um se recolocar ali, reolhar aquilo que você fez até aquele momento. Então, eu acho que a docência, ela sempre vai abrir essa margem para a gente se procurar aí, se ampliar, conhecer mais, buscar mais, e sobre esse tema, eu penso que só formação inicial e formação continuada, juntas, para contribuir com os professores, porque de fato é muita coisa, né? É um conhecimento, eu comecei a falar isso lá na educação básica, que muitas das vezes você também nem teve, né? Então, de como é importante hoje a gente pensar em políticas públicas que, de fato, possam trazer esse conhecimento cada vez mais próximo daqueles que estão na escola, porque não é uma luzinha mágica que acende, ele não faz porque ele não quer. Isso também eu gosto de dizer. A professora não faz um trabalho voltado para a questão étnico-racial, ela não quer. Não, não é que ela não quer, muitas das vezes ela não tem condições de fazer. Poderia. Às vezes, pode não estar aberta neste momento, estará no momento posterior. Essa também é uma questão. Mas muitas das vezes, sim, ela precisa participar ali, vamos supor, eu mesmo. E a Nandi, uma oficina de literatura infantil com livros para conhecer vários livros interessantes que trabalham a questão racial ou que tenham personagens negros, né? Isso já vivendo ali a vida deles, né? Porque isso também é importante, né? Normal. Isso, como qualquer outro personagem normal. Então, você também oferecer isso. Então, muitas das vezes é conhecer isso. Por exemplo, um livro que até hoje é super usado. Um dos mais, porque eu tive uma orientanda também que fez uma pesquisa sobre literatura infantil e relações raciais. Um dos livros ainda mais utilizados pelas professoras na educação infantil é Menina Bonita do Laço de Fita, que está em não sei qual edição. Está numa edição, nem conta edição, sabe? Mas foi um dos primeiros livros, eu me lembro que eu estava na graduação, um dos primeiros livros que surgiu com essa ideia de trabalhar, dava para trabalhar com as diferenças. Mas hoje, gente, são inúmeras as possibilidades. Então, assim, você também... Não sou eu que estou falando, é a Fabiana, porque eu canso de falar isso, Fabiana. A Ana falou para mim assim, você sabe que você vai falar isso o resto da sua vida, né? Eu falei, eu não espero não. É isso. A Fabiana está falando, gente, tem outros livros. Muitos outros livros. Então, quer dizer, você dar isso a conhecer, mais visibilidade para os professores. Poxa, esse material, que material rico e importante. Músicas, né? Tantas coisas, filmes que possam ser aí trabalhados. Então, tem muitas possibilidades, mas, ao mesmo tempo, essas muitas possibilidades precisa estar ali ancorada numa linha de reflexão para rever essa prática e que um curso, seja de formação inicial continuada, contribui enormemente. Então, para a sua pergunta, eu entendo que é um se fazer no processo, e nesse se fazer, outros ali também podem contribuir para esse fazer aí cotidiano, junto com as nossas políticas públicas, né? Perfeito. Fabiana, são exatamente 19 horas e 30 minutos. A Natália fez uma pergunta, mas, gente, o combinado não sai caro, né? A gente fez 1 hora de live. Eu acho que já ficou um gostinho para vocês de quero mais. Essa live vai ficar gravada para quem quiser retornar, assistir de novo, para quem quiser compartilhar também. E eu vou compartilhar nas minhas redes a capa do livro com o QR Code da Amazon, tá? Para vocês adquirirem o livro. Vão me seguindo aí nas redes sociais para irem acompanhando. Assim que a Fabiana tiver os lançamentos presenciais, para quem quiser conhecer a Fabiana presencialmente, dá um abraço. Porque você vê ali a autora ali, né, de carne e osso, a pesquisadora. Eu vou compartilhar também, então fiquem tranquilos, tranquilas e tranquiles. E assim, Fabiana, eu quero finalizar agradecendo a sua disponibilidade, a sua generosidade e a sua excelência, Fabiana. Você é excelente ao escrever, você é excelência ao falar, Fabiana, e você entrega isso de forma muito generosa. Então, eu te agradeço muito a sua presença, agradeço você ter aceitado o convite. A gente fez até um teste, viu, gente, no meio da semana, para ver se ia dar certo, e deu certo. E a gente está aqui. Então, Fabiana, muito obrigada, assim.
E aí agora palavras finais que você quer dizer. Nossa, minha querida, É eu com quero você. dizer que eu fico extremamente feliz, lisonjeada com as suas palavras, assim, fiquei super feliz com o convite, porque é sempre bom uma oportunidade de conversar, trocar ideias, então acho que, por isso que quando você começou falando, quando você teve a ideia, do canal das lives, super bacana, porque também essa possibilidade de você estar com pessoas de tantos lugares, né, Pois ao é. mesmo tempo, ver depois, mas então, assim, quero agradecer a oportunidade, adorei. A gente vai se encontrar em outros momentos, com certeza absoluta. Mas eu quero Vai. agradecer a sua oportunidade de ter aberto as portas aqui do seu canal para mim e me acolher, conforme eu disse no começo, sempre com muito carinho, com muita generosidade. Você faz isso assim. E eu me sinto assim, muito feliz com esse carinho todo, viu? E é recíproco, você sabe. Tá Ai, bem? muito obrigada. Gente, então a gente termina a nossa live aqui hoje. Agradeço a todas as pessoas que tiveram Eu também presente, quero fizeram agradecer as perguntas. pessoas. Deixa eu fazer isso, gente. Quem ficou aqui até agora, ouvindo, participando, todos, agradecer aqui. Foi ótimo, um prazer, muito obrigada. Viu, minha querida? Desculpe interrompê-lo. Imagina. Então eu agradeço todas as pessoas que assistiram, que vão assistir também essa live, que estão sempre aqui acompanhando. É importante a gente conversar, né? E eu acho que essas conversas de Eran tem muito a ver também com essa divulgação científica, né, Fabiana, que você falou, Sim, olha, às vezes a tese, quem que vai ler a tese? Quem que vai ler o artigo? Mas o livro já sim. chega um pouco mais próximo. E assim, eu já me comprometo, quando esse livro estiver aqui em minhas mãos, a gente pode conversar de novo, sabe? Se as Tá pessoas, bom, a gente linda. pode, assim que o livro tiver um tempo, as pessoas podem ler e depois a gente pode te encontrar para comentar. Eu Ótimo, acho que Anu. esse vai ser o começo de muitas outras conversas. Maravilha, minha querida. Eu agradeço muito, estou à disposição, é sempre um prazer, tá bem? Então tá bom. Gente, olha, um beijo para todo mundo. Fabiana, um beijo especial para você. Tchau, Beijo. gente. Um beijo. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.